Vamos pensar numa figura, um rei, escolhido e ungido por Deus, um homem poderoso, vitorioso. Agora, imagina essa mesma pessoa, no meio da noite, disfarçada, em puro desespero, procurando uma feiticeira para tentar ouvir a voz de um morto. Essa é, sem dúvida, uma das passagens mais sombrias de toda a Bíblia. E hoje a gente vai mergulhar fundo nela para entender o que levou um rei a esse abismo e por que essa história é um alerta tão direto para os dias de hoje. Olha só para isso aqui. De um lado, o rei Saul no seu auge. Do outro, o homem que ele se tornou. Sabe, o contraste é brutal e já prepara o terreno para uma das maiores tragédias de liderança da Bíblia. A pergunta é, como essa queda aconteceu? Tudo começa com desespero. Saul não acordou um dia e simplesmente decidiu quebrar as leis de Deus. Não. Ele foi levado a isso por uma pressão esmagadora e, principalmente, por um silêncio divino que se tornou absolutamente ensurdecedor. A situação era crítica. Imagine só a pressão militar, a pressão política, um exército inimigo gigantesco, pronto para aniquilar Israel. E Saul, como rei, precisava de uma estratégia, uma palavra de esperança, uma direção de Deus. Então, ele buscou da primeira forma. Esperou por um sonho, uma visão durante a noite. Mas nada. O céu parecia de bronze. Em seguida, procurou os profetas, que eram os porta-vozes oficiais de Deus na terra. Mas eles também não tinham nenhuma palavra para o rei. O silêncio só aumentava. Por fim, ele recorreu ao Urim, aquelas pedras sagradas que o sumo sacerdote usava para consultar a vontade de Deus. E mais uma vez, silêncio total. O ponto-chave é este. Todos os canais oficiais, os meios legítimos para ouvir a Deus, estavam fechados para Saul. Esse silêncio não era um vazio, entende? Já era uma forma de julgamento. E exatamente aqui que a história dá uma virada. Incapaz de ter uma resposta pelos meios corretos, Saul decide buscar orientação num território que era estritamente proibido. Ele cruza uma linha que ele mesmo havia traçado. O que Saul buscou foi a necromancia. Basicamente, a tentativa de invocar os mortos para obter conhecimento ou uma direção. Uma prática que era considerada uma abominação por Deus. A lei era explícita sobre isso. Esse versículo em Deuteronômio deixa bem claro que consultar os mortos era uma transgressão gravíssima, algo que contaminava a terra e o povo. E aqui está a ironia trágica da coisa toda. Saul, o mesmo rei que aplicou a lei e baniu essa prática, é o cara que agora, disfarçado, vai atrás de uma médium. Isso mostra a profundidade da queda e do desespero dele. E então, acontece algo que surpreende todo mundo, inclusive a própria mulher. Quando Samuel de fato aparece, ela grita de pavor. Isso dá a entender que o que aconteceu ali estava além do controle dela. Não era um dos truques habituais. Era real e era assustador. Saul queria uma orientação, mas o que ele recebeu foi condenação. A voz que ele tanto queria ouvir do túmulo não trouxe nenhum consolo, mas sim a confirmação do seu fim. As primeiras palavras de Samuel são uma repreensão dura, direta. Não tem acolhimento, não tem consolo, é reprovação pura. Isso já estabelece o tom. Não é uma reunião amigável, é um confronto judicial. Samuel vai direto na raiz do problema. Não foi esse ato isolado que condenou Saul. Foi um padrão de rebelião espiritual, que ficou claro na desobediência dele na guerra contra os amalequitas. E aqui está o princípio. Toda desobediência que se prolonga leva ao afastamento de Deus. E essa frase ilustra uma verdade espiritual de forma brilhante. O reino não foi perdido no campo de batalha que estava por vir. Ele já tinha sido perdido no coração de Saul muito tempo antes por causa da desobediência. A sentença final é brutal e detalhada, em 3 partes. Primeiro, Saul morrerá. Segundo, seus filhos morrerão junto com ele. E terceiro, a nação de Israel será derrotada. Não havia mais espaço para negociação. O julgamento estava selado. Agora, vamos avançar um pouco e ver como essa história antiga não é só um relato histórico. Ela funciona como um espelho, refletindo um padrão de comportamento que é perigosamente comum nos dias de hoje. O padrão de Saul se manifesta de várias formas hoje em dia. É o buscar respostas, mas não querer obedecer. É o crer poder espiritual, mas rejeitar a transformação pessoal. É essa mistura perigosa da fé com práticas que Deus claramente condena. É ter uma aparência de espiritualidade, mas sem submissão real. Então, o ponto crucial é este. O problema não é querer ouvir a Deus. O problema é tentar contornar Deus para conseguir um resultado. É querer a bênção sem o abençoador. Foi exatamente o que Saul fez.
A Bíblia fecha com um aviso extremamente forte. A ênfase aqui não é em quem erra uma vez, mas em quem ama e pratica o erro. Isso fala de um estilo de vida, uma permanência deliberada em algo que Deus rejeita. E talvez a frase mais terrível de todas as Escrituras seja esta, dita por Jesus. Ela mostra que atividade religiosa, posição, até mesmo poder aparente não significam nada sem um relacionamento verdadeiro e obediente com Deus. Saul tinha tudo isso, mas no fim foi rejeitado. Resumindo, a trajetória de Saul é um alerta poderoso sobre o desespero espiritual que é causado pela desobediência contínua. Ele não caiu de uma vez, começou com a unção, mas permitiu que um afastamento lento e gradual terminasse em um ato de rebelião total. E essa história nos deixa com uma pergunta final e bem desconfortável. A busca espiritual que fazemos é para realmente conhecer e obedecer a Deus? Ou é só uma tentativa de controlar os danos, de consertar os problemas que nós mesmos criamos por não termos ouvido antes?